Bom dia, bem-vindos. Bem-vindos à minha live. Me digam se estão me ouvindo bem, quem está entrando. Sandra pediu para participar. Pessoal, Elisa, Emílio. Ai, que bom, estão ouvindo bem. Vamos entrando. Que bom, pessoal. Hoje nossa live não está acontecendo no sábado. Vocês viram que eu acabei não realizando os últimos sábados por conta da movimentação que estava por aqui. Rosa, Silvana, sejam muito bem-vindos, viu? E vamos já dar início aqui. Hoje nós vamos dar aqui, posso dizer que é um dos primeiros passos, mas é um passo já conhecido por alguns. Eu comentei com vocês que nós estamos numa movimentação para o próximo passo da minha missão, né? Se vocês me acompanham, vocês sabem que sempre o tema aqui é esse incentivo, essa orientação realmente passo a passo para todas as pessoas que estão presas à dependência do cigarro e precisam parar de fumar. Dos que estão entrando aqui na minha live, me respondam, pessoal. Vocês fumam? Tem alguém aqui ou todos? Vocês estão fumando ainda? Acompanham o meu trabalho porque são tabagistas e pretendem parar de fumar? Ou acompanham porque apreciam o meu trabalho, conhecem tabagistas, conhecem pessoas que fumam que vocês gostariam de ajudar? Me respondam aqui, olha, sou fumante, ou estou fumante, né? Eu sempre digo, estou fumante. Então, me digam aqui, se vocês puderem, para eu entender um pouco mais quem que está hoje nessa live. E se você já parou de fumar. Se você já parou com o meu tratamento ou se você parou de fumar, mas não foi com o meu tratamento. Se você já fumou e parou sozinho por conta própria. Se puderem ir me respondendo aqui. Muito bom, Sandra. Há 5 meses. Você me chamou aqui ao vivo. Eu chamei você. Você quer entrar aqui na live comigo? Vou fazer aqui o convite a você, ó. Eu não sei se você pode, se você quer ou se você não quer. Mas gostaria muito que você participasse. E creio que todos que estão entrando aqui na live também gostariam. Há 5 meses já sem fumar. Que maravilha. Olha como o tempo passa, hein? O tempo passa rápido. Estou fazendo um convite para você, Sandra. Se você quiser, você retorna aí o convite, tá? Para participar aqui um pouquinho ao vivo comigo. Mandei aí o convite para você. É isso aí, pessoal. Que bom. Eu estou perguntando pelo seguinte, eu digo a vocês que nós estamos entrando agora numa fase nova, sem deixar de atender ao objeto inicial de todo o trabalho, e a conquista aí de 23 anos fazendo isso, que é tratando os pacientes, tratando os fumantes. Mas agora, quando eu falo que essa fase é uma fase que eu agora vou priorizar, é porque nós temos aí agora uma missão de darmos continuidade a tudo isso. E por que é necessário uma continuidade? Porque quando uma pessoa toma a decisão de parar de fumar, estava falando isso agora há pouco, num atendimento aqui de uma paciente, que eu atendo no formato online. Essa paciente está no processo e nós falamos, hoje tivemos uma sessão maravilhosa e foi falado realmente sobre isso, sobre essa questão do próximo passo e da minha obrigação e da minha preocupação em disponibilizar para os meus pacientes algo a mais do que apenas um método. Então, eu expliquei para ela e vou falar isso para vocês aqui nessa live. Eu estava comentando com ela
Por qual razão o meu livro, que é esse aqui, vocês já sabem, Viva o Bem-Estar Sem Fumar, por qual razão eu demorei tanto tempo para finalizá-lo? Por conta de que o último capítulo eu sempre sentia a necessidade de melhorar esse capítulo para poder entregar nesse capítulo aquilo que seria a base para, digamos assim, o próximo passo, que é esse que nós estamos e vamos trabalhar durante esse ano todo, que é esse passo da consolidação desse processo maravilhoso de cura. E não é à toa que o meu livro se chama, esse último capítulo se chama Da Conquista, a Nova Missão. E nós estávamos falando justamente sobre ele, porque quando eu fiquei nessa espera para a publicação do livro e não terminava, é porque nesse último capítulo eu precisaria sentir que eu estaria ali entregando a vocês aquilo que eu consideraria, digamos assim, as bases necessárias para vocês entrarem nesse processo de maturação e de consolidação do estado de não fumante, seguros, de uma forma assim, plena mesmo, para que vocês entrassem sem nenhum tipo de fragilidade, sem medos, sem receios, sem esses receios que fazem com que muitas pessoas parem de fumar sozinhos e, parando sozinhas, acabam ficando totalmente fragilizados no processo porque não entenderam exatamente o processo de cura que aconteceu no seu organismo, consequentemente, não entendendo o processo de cura, é como se não incorporassem de fato essa cura e não assimilando esse processo, acabam somatizando sensações e sintomas muito semelhantes àqueles que elas tinham quando estavam ainda na dependência real, quando estavam fumando, pelo desconhecimento e a desconsideração, pela falta de entendimento de que aquele estado de dependência já não está mais ali ativo no seu organismo. Quando a pessoa não sabe disso, ela não acredita nisso, ela não sabe disso, ela acha sempre que ela está lutando contra essa dependência, mesmo não fumando. Eu sempre falo, repito aqui, porque é bem uma simulação, uma situação bem clara para vocês entenderem que é aquela luta na qual não existe mais a luta, mas você está ali esmurrando o vento, você está ali pronto, se dotando de força todos os dias para uma batalha que não está mais acontecendo. Então, ninguém aguenta viver isso por muito tempo. Por isso que muitos e muitas pessoas param de fumar nesse contexto, sem adquirir esses conhecimentos, e fica na fragilidade, fica nessa luta e se cansa disso tudo. Se cansando disso tudo, volta ao tabagismo. E eu gravei vários criativos ontem falando exatamente disso, do que a pesquisa mostra que é de 3 a 5% dos fumantes apenas que conseguem parar de fumar sem tratamento, sem ajuda. E mais de 70% volta em menos de um ano. Volta ao tabagismo em menos de um ano. E volta ao tabagismo em menos de um ano por conta do sofrimento que fica nesse período, se sentindo um tanto quanto à deriva. É isso. O que é um barco à deriva? Ele está ali solto, ele não tem direcionamento, e ele vai conforme o vento manda. E a pessoa se sente ali, sem fumar, mas totalmente ainda presa a padrões de pensamentos que ela tinha quando ela era dependente, presa a uma emoção totalmente fragilizada, porque refere solidão, refere vazio, refere um deslocamento, medo de comer, medo de beber certas coisas e voltar a fumar, medo do que a vida pode trazer como surpresa não tão boa, ou seja, medo de um eventual sofrimento, colocar tudo a perder, colocar todo o processo de tratamento a perder. Então, por isso, muitas pessoas vão e voltam, vão e voltam.
caminham uma boa parte da jornada, já estão praticamente lá e acabam retornando tudo porque não entendem que já estão lá. Então, para que a gente quebre esse ciclo de tentar parar, voltar, tentar parar, voltar. O que nós queremos agora é um processo definitivo. Para aqueles que receberam o tratamento, e a Sandra é uma delas, que está aqui, está dizendo que faz 5 meses já que está sem fumar, para aqueles que receberam o tratamento, o processo ele acontece num formato diferente. Ele acontece num formato no qual a pessoa já conclui esse processo com muito mais estrutura. Estrutura cognitiva, com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, sabendo que ela entrou ali para o outro lado e que dali para frente é só melhorias, não tem retorno, não volta do nada o processo. Então, ela já tem ali um aporte de conhecimento suficiente para ela estar muito bem. Mas não que ela não possa também adquirir mais ainda. E tem muito mais a ser adquirido. Por isso que essa nova fase, ela não é só uma nova fase para pessoas que pararam sem tratamento. Essa nova fase, esse produto e essa... Eu vou chamar de mentoria, já estou chamando. A minha nova mentoria se chama, olha que nome lindo, a mentoria Vida Plena Sem Fumar. Então, aqui eu apresento a minha, não é a live de apresentação, mas já vou começar a falar dela, que é a mentoria Vida Plena Sem Fumar. E o que é e qual é o objetivo dessa mentoria? Já estou explicando há algum tempo e estou reforçando aqui para vocês. É uma mentoria que tem como objetivo a consolidação do processo de cura da dependência do cigarro. Esse processo de parar de fumar como sendo entendido um processo que interrompe uma fase na vida de vocês para algo muito melhor. Interrompe uma fase de aprisionamento, uma fase de uma vida aquém das suas possibilidades, por conta da dependência, para algo muito melhor e para algo muito maior. Porque, vejam bem, o nome é da conquista nova, tem uma palavra muito importante aqui, ó, missão. Então, estamos falando de algo que acontece não apenas para o benefício da saúde física de vocês, mas para algo muito maior. E esse algo muito maior é um dos fatores mais importantes dessa preparação, e por isso esse conteúdo ele vem para justamente poder promover esse território, arrumar já o território campo para esse algo muito maior, porque é uma missão, para ela ser bem cumprida, vocês têm que realmente sentir o desejo, primeiramente sentir o desejo, né? Pessoal, seguinte, acabou a bateria aqui do meu microfone. Vocês estão me ouvindo bem mesmo sem ele? Me falem. Eu vou pôr para carregar aqui, porque ele está apagando toda hora. Vou tentar mais uma vez. Vocês estão ouvindo bem? Olha. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim ou não? Se tiver um sim aí, ótimo, ótimo. Estou sem ele, mas eu vou pôr para carregar. Mas então, o que eu estava falando? Eu estou preparando vocês. Então, se você já parou, como a Sandra, eu faço questão e já vou antecipando o convite, porque vão ter nos meus materiais, e vocês me acompanham, vocês vão encontrar ali o convite oficial para que vocês entrem ali no grupo que vai estar já presente na minha live oficial de digamos, estreia desse programa que eu estou lançando para esse ano. E é para que vocês tenham uma expectativa muito boa, porque ele foi projetado com muito carinho, e como ele é a sequência de algo maravilhoso, ele vai ser, eu pretendo que ele seja tão bom quanto ou até melhor. Por quê? Porque nós estamos falando aqui da vida que segue, livre da dependência e de todas as potencialidades que vocês têm a partir do momento que param de fumar, porque, como eu disse, o tabagismo é uma prisão da qual você tem que sair por completo. Quem para de fumar, quem para de fumar da maneira certa, sai
da dependência para se tornar livre, porque nós fomos criados para a liberdade. Ninguém foi criado para estar preso a nada. E apenas presos a esse desejo, né, de estarmos a serviço desse Deus maravilhoso que nos criou, que nos pensou desde sempre e que quis que viéssemos ao mundo para cumprirmos a nossa missão. E a nossa presença nesse mundo tem que realmente gerar frutos. Viemos para amar a Deus nas pessoas, viemos para cumprir missão nesse mundo. Viemos para servir a Deus, servindo as pessoas, as quais Ele nos permite encontrar nesse mundo. E que irão entrar em contato conosco, ou com aquilo que criamos, com aquilo que fizemos. Então, não estamos aqui a passeio, estamos aqui realmente para cumprir missão. E quando uma pessoa que fumou por muitos anos toma a decisão de parar de fumar, ela realmente está sendo convocada não para uma coisa apenas para ela, mas para algo grandioso. Não é apenas para si, mas para muitas outras pessoas. Hoje eu disse isso para minha paciente no momento da consulta. Eu disse a ela, falei, você está fazendo isso? Porque tem muitas outras, eu citei o nome dela, não preciso citar o nome dela, mas tem muitas outras, eu vou dar um nome fictício, né? É uma Ana que tem muitas outras Anas que precisam dela. É uma Ana que fez isso na vida, que teve essa relação com a nicotina e que decide parar, porque essa Ana está sendo convocada a ser essa luz que precisa, brilhar, brilhar em cima da mesa, fazendo o que ela está fazendo, para tantas outras Anas que estão aguardando ter a possibilidade de conhecer essa história, de saber como é que foi que essa Ana, essa pessoa, essa Maria, essa Carla, essa Paula, essa, decidiu parar de fumar depois de tantos anos, decidiu parar com isso, com aquilo, depois de tantos anos. Por que que essa pessoa decide? Então, ela decide porque ela recebe uma inspiração e ela coloca em prática aquilo. Ela vai, às vezes, de fato, fazer o que ela precisa fazer. Não vai ficar não vai ficar só pensando, precisaria fazer, deveria fazer. Quantas mensagens eu escuto, gente? Quantas mensagens eu recebo de pessoas dizendo como eu precisaria parar. Nossa, eu precisaria demais, já estou doente, alguns já estão com efizema há muito tempo, outros estão internados, outros estão em estado gravíssimo, precisando tomar a decisão. Então, não adianta ficar só no discurso, é necessário ir às vias de fato. Por isso existe toda essa possibilidade aí que vocês têm. Quem ainda está preso na dependência sabe que tem como sair com várias opções de formatos, né? Com vários formatos do mesmo tratamento, vocês sabem disso. Aproveito para revisar desde o formato mais acessível, que é esse, que ninguém pode dizer que não posso, doutora, porque não tenho condições. Tem. Não existe uma pessoa que fume que não tenha condições de adquirir esse livro, porque se ela está comprando um maço de cigarro, ela já adquire esse livro, porque ela não fuma apenas um, né? Então, maneiras de parar, vocês têm já. E, graças a Deus, ele me permitiu disponibilizar o meu método em vários formatos. Tem no formato de livro, tem gravado lá na Hotmart, tem no formato da mentoria, com sessões individuais, que é o que eu estou falando, que eu estava fazendo agora há pouco com a paciente, tem várias opções. Então, assim, essa entrega já foi feita, e muito bem feita. Agora, o que fazemos depois? Qual é a missão do pós-cessação? Qual é o próximo passo? E por que a mentoria se chama Vida Plena Sem Fumar? Vida Plena Sem Fumar ela se chama Vida Plena Sem Fumar porque, primeiramente, é porque diz respeito a uma pessoa que parou de fumar, saiu da dependência e entende perfeitamente que ela está livre para sempre. Não tem mais amarras, não tem mais medo de um eventual problema gerar abstinência, porque ela sabe exatamente que não gera,
abstinência, tem questões fisiológicas que não voltam do nada, apenas por questões emocionais, não tem a capacidade de ativar ali aquele sistema da dependência, não, porque diz respeito à emoção, não está dizendo aqui sobre fisiologia, mas se a pessoa está no escuro, a pessoa mistura tudo. Então, por isso que a nova fase, Vida Plena Sem Fumar, vou ler aqui, eu vou interromper, eu sei que eu começo a falar e às vezes eu interrompo, mas a Andréia diz aqui, agradeço a Deus por tudo e por ter colocado a doutora na minha vida. Faz 8 meses, nossa, Andréia, já faz 8 meses. Que maravilha. Muito bom. Olha aí, a Sandra refere que ela parou com o livro. E já parou há 5 meses com o livro. Para quem não acredita e fica dizendo, olha, para mim não daria certo. Está aqui a prova concreta. Já está vivendo. Oh, que maravilha! Meninas, nós precisamos de uma live juntas. Vocês querem entrar aqui um pouquinho ao vivo comigo? Faço o convite novamente. Mas às vezes né, é possível que vocês não estejam aí no momento dispostas, mas nós agendaremos um momento no qual vocês irão estar aqui comigo nessa live para contar essa história. Isto aqui é quem já está vivendo o outro lado, que eu estou falando o tempo inteiro. Qual é o outro lado? O outro lado é isso aqui, é isso aqui. Pessoas felizes com essa conquista e felizes porque elas adquiriram conhecimentos ali preciosos, eu estou convicta disso. Por isso tenho o desejo de partilhar, mas elas têm a missão de partilhar mais ainda, elas vão partilhar mais ainda, porque elas já entraram nesse movimento da missão. E entrar nesse movimento da missão é justamente isso, é entender com clareza, porque tomaram a decisão, fizeram, uma já está a 5, outra já está a 8. Então, vejam que maravilha. Vocês não têm ideia o quanto isso para mim é gratificante, poder colher aqui nas lives, uma live que eu nem aviso que eu vou fazer, eu colher aqui de vocês já essas notícias boas, de que vocês já estão há tanto tempo sem fumar. Então, significa que Deus está me permitindo essa bênção de colher esses frutos. E aí vocês vão começar a colher os frutos com a história de vocês. Então, nessa nova mentoria, que eu quero muito que as duas estejam muito presentes, nessa nova mentoria, é justamente para fazermos isso, para que vocês possam ter ferramentas para fazer dessa conquista de vocês algo grandioso na vida de vocês. Porque vocês irão adquirir instrumentos, quando eu chamo de ferramentas, vocês irão adquirir novos conhecimentos que irão não apenas consolidar a sua cura, o estado de vocês agora já livres da dependência, mas vocês irão usar esses recursos para muitos e muitos outros que virão a partir de vocês. E quando nós nos colocamos prontos para essa missão, precisamos ter aí um bom armamento, precisamos ter aí recursos, e é o que eu quero entregar a vocês nesta nova mentoria Vida Plena Sem Fumar. Então, é uma convocação. Todos vocês que já participaram e já estão livres, já estão sendo convocados e muitos outros virão. Muitos outros virão, e virão a partir de vocês, e virão a partir da história pessoal de cada um de vocês, porque a história de vocês é uma riqueza tão grande. Eu já disse outras vezes, também repito aqui, eu digo muito, eu falo sobre a metodologia, eu falo sobre o histórico, mas sempre foram os históricos dos meus pacientes aquilo que eu tenho de mais precioso, porque eu colho esses históricos desde 2003. Então, eu tenho depoimentos de pacientes de muitos anos atrás, já estão sem fumar há quase 20 anos. E foram os depoimentos deles, ao longo da jornada, que foram gerando em muitos outros a coragem, a força, para estarem também fazendo, para virem fazer a mesma coisa que eles fizeram. E assim será com vocês também. Então, esse momento aqui é o momento no qual eu começo a pincelar, a falar sobre esta nova etapa. Então, ontem, gravando os vários criativos que eu fiz,
para divulgação dessa mentoria nova, eu aproveitei para falar de vários aspectos. E esses vários aspectos, revisando esses vários aspectos que eles fazem com que, quando a pessoa para de fumar por conta própria, ela acabe voltando a fumar, são assim questões tão pontuais, questões tão conhecidas por muitos fumantes que já tentaram inúmeras vezes, mas quando eles começam a identificar esses detalhes separadamente, eles começam a entender. E dentro da mentoria, vai ser retirada uma venda dos olhos para eles entenderem, porque muitos deles estão agora no processo de parada. Eles pararam de novo. Muitos e muitos fumantes, ex-fumantes, pararam de fumar há alguns meses. Estão há alguns meses, alguns estão há alguns dias, outros estão até há alguns anos sem fumar, mas estão sentindo desconforto, estão sentindo muito medo, estão aprisionados em várias outras situações por conta do medo de voltar a fumar. Então, é para tirar essas pessoas dessas prisões que existe, que agora esse novo trabalho acontece, que é a questão da consolidação, para que essas pessoas realmente não estejam apenas libertas fisicamente, mas cognitivamente e, o mais importante, emocionalmente, dessa dependência. Então, fica aqui para mim, fica aqui para vocês essa convocação, porque é uma convocação, para que vocês partilhem também, aproveitem quando vocês passeiam aqui pela minha live, ficam sabendo do que está acontecendo, eu quero que vocês levem isso adiante também, convoquem pessoas que vocês têm conhecimento, que já pararam de fumar, mas que vocês sabem com clareza que essas pessoas não estão aí muito bem, não estão muito bem resolvidas ainda sem fumar. Estão fazendo aí pequenas, digamos, experiências, tentando ver se realmente se mantêm firmes, mas ainda acabam deslizando, E o que é pior, pessoal, que muitos acabam achando que, tendo parado com o cigarro, podem fazer aí a substituição pelo cigarro eletrônico, pelo vape, e aí estão caindo numa armadilha muito pior, porque o vape ele causa uma dependência ainda maior e o estrago ele é em curtíssimo prazo. Então, aqueles que pararam com o cigarro indo para o vape, achando que fizeram grande coisa, estão fazendo uma péssima escolha. Então, a ideia não é pular para o vape. Também não é aumentar o consumo de álcool e nem de outras coisas. É parar definitivamente de fumar para estar livre de toda e qualquer dependência. Então, para que essa parada aconteça de uma forma plena, existe aí agora vocês terão recurso, a mentoria Vida Plena Sem Fumar. Porque se vocês já pararam de fumar, vocês já demonstraram que estão num estágio de maturação, que são os outros fatores que nos mostram quando é que uma pessoa está pronta para parar de fumar definitivamente. A outra demonstração são os estágios de maturação. E dentre esses estágios de maturação, uma pessoa só irá fazer a tentativa realmente de ficar sem fumar quando ela chegou nesse estágio que nós chamamos de ação. E nesse estágio de ação, ela toma a atitude, ela faz aquilo. Então, muitos já fizeram, muitos estão agora sem fumar. Por quê? Já chegou no estágio de ação. Então, se ela já passou por todos os estágios anteriores, é como uma fruta no pé que ela já amadureceu e chegou no estágio de ação, esse é um demonstrativo claro de que algo precioso aconteceu, que nós não podemos deixar que isso se perca. Porque chegar no estágio de ação já foi uma trajetória de maturação, que tem que ser valorizada na vida de vocês. E aí a pessoa chegou ao estágio de ação, tem vários estágios, pré-contemplação, contemplação, preparação para chegar no estágio de ação. Então, a pessoa já caminhou, aí ela chega no estágio de ação, mas se ela para sozinha, se ela para sem um arcabouço de conhecimentos, sem a estrutura que ela precisa, ela se torna um não fumante pela metade, incompleto. E ser um não fumante incompleto é ser uma pessoa que não está fumando, mas ainda está presa na dependência ou está vivendo aí
e várias outras prisões. Isso é péssimo, porque isso gera cansaço e isso é totalmente desnecessário, porque a pessoa já fez o mais importante. Então, essa mentoria Vida Plena Sem Fumar, ela vem como uma luz imensa para todas essas pessoas que estão aí já sem fumar. Pode ser há um dia, pode ser uma semana, um mês, um ano, 2, 3, mas que ainda pensa na sua cabeça que em algum momento ela corre o risco de fumar. É uma pessoa que ainda se sente como se tivesse uma ameaça o tempo todo ali. Medo, medo de um sofrimento gerar a volta ao tabagismo. Se a pessoa tiver medo que um sofrimento gere de novo a volta ao tabagismo, essa pessoa não vai conseguir viver a vida, porque todos nós vamos viver uma vida sujeitos a sofrimento e não existe salvação sem cruz. Não existe, não existe. Nós que estamos buscando esse crescimento na vida interior, esse conhecimento, esse aprofundamento da nossa fé, temos que ter a total clareza que não existe essa aproximação desse nosso Deus maravilhoso e não existe uma caminhada de maturação na nossa fé se não estivermos maduros para entender que será no sofrimento. O sofrimento é o nosso caminho. A cruz, para nós que somos católicos, que somos cristãos, a cruz é o caminho da nossa salvação. É o caminho do nosso crescimento. Não existe crescimento sem sofrimento. O sofrimento está no contexto da nossa existência. Mas o sofrimento, quando estamos esvaziados de Deus, quando estamos longe dele, quando estamos frios em relação a esse Deus maravilhoso, o sofrimento aí ele é algo que tem que fragilizar e amedrontar a pessoa. Mas quando a pessoa está conectada a esse Deus, quando ela está buscando em Deus, porque nós sozinhos não somos nada de bom, não fazemos nada de bom. Só faremos coisas boas, só conseguimos fazer coisas boas quando essas coisas são inseridas em nós pela graça de Deus. Quando é Deus que está fazendo em nós, nós não fazemos por conta própria, porque não somos. Não temos uma bondade que ela vem da nossa humanidade. Infelizmente, não. A nossa bondade vem da parte divina que existe em nós, que é Deus. Ele que coloca em nós, é Ele que nos inspira as coisas boas. Até mesmo uma tomada de decisão para parar com uma dependência como essa é uma inspiração que vem dele, porque ele gerou, ele nos deu a vida para uma vida plena, não para vivermos submetidos a aprisionamentos de drogas e de coisas que destroem a nossa dignidade, porque nós nascemos para sermos dele, termos a dignidade que ele nos concede. Então, o que acontece? Quando nós estamos nessa busca, nós aí sim temos condições de enfrentarmos tudo que vamos enfrentar na vida e trazendo aqui para o contexto da pessoa que fumou e para de fumar, se a pessoa para de fumar sem adquirir esses conhecimentos, ela, das suas potencialidades que não vêm só de você, que são concedidas, porque nele tudo podemos, e sem ele nada podemos fazer de bom, nada de bom. Mas em Deus podemos muito. Então, quando uma pessoa para sozinha, não tem quando eu digo esse arcabouço, né, ela não tem essa estrutura, ela fica imaginando que um eventual problema já será o suficiente para ela voltar a tomar a péssima decisão de voltar à dependência, porque não tem nada ali nela melhor do que isso. Então, isso é muito triste. Então, essa mentoria Vida Plena Sem Fumar, ela vem com a intenção de disponibilizar essas pessoas, a todas as pessoas que pararam de fumar sem adquirir esses conhecimentos, essa riqueza que é saber abrir esse baú de, da, que elas têm, que todos nós temos, porque nós nascemos, como eu disse,
Nascemos porque fomos pensados por Ele para cumprir uma missão. E Ele nos dá condições. Se nós estivermos desejosos disso, se nós buscarmos isso. Então, quando estamos pedindo, Ele nos concede. Mas Ele nos dá também o livre arbítrio, né? Ninguém é obrigado a pedir, mas nós temos a liberdade de pedir. E uma vez que pedimos, Ele nos concede. E essa mentoria vem com esse desejo. Então, vocês vão receber os materiais com calma, que tudo no meu Instagram vai aparecer, mas eu já quis aqui nessa live falar um pouco sobre isso, porque é necessário, porque tem muitas pessoas presas a padrões que precisam ser removidos para começar a viver a alegria daquilo que fizeram, porque já fizeram o mais importante, que é parar de fumar. Já caminharam muito e precisam saber a trajetória que fizeram, precisam valorizar isso na vida de vocês. E como eu falei aqui de que Deus ele faz em nós tudo aquilo que é de bom, vem dele. Tem uma coisa que eu queria falar aqui antes de encerrar a nossa live, que eu achei muito lindo, que eu estava aqui lendo antes de começar aqui. E eu achei maravilhoso, maravilhoso. E eu quero aqui falar para vocês. Só um minutinho. Ah, aqui, ó. Que diz isso aqui, ó. Quando a gente reza, quando nós rezamos, Deus nos identifica de imediato. Gente, olha que lindo isso aqui. Quando nós rezamos, nos conectamos com Deus e rezamos, Ele nos identifica de imediato. Então, pensa no que somos nós, da pequeneza que somos e da grandeza que é esse Deus maravilhoso, esse universo gigantesco. Tem um vídeo muito lindo, quero colocar aqui ainda no meu Insta, que eu vi, que mostra ali, mostra a face de uma mulher, mostra os olhos, e dos olhos começa a sair, a se distanciar, mostra, aí vai se distanciando, vai indo para o alto, vai indo, até subir lá no céu, depois vai indo até as constelações, vai aumentando. A partir dos olhos dela vai indo para toda a grandeza desse universo. E depois volta de lá e vem o vídeo, volta, até os olhos dela de novo. E depois, quando chega ali nos olhos dela, começa a entrar para dentro do organismo, para dentro do corpo, e vai indo, ali para até a primeira célula. Então, assim, mostra a grandeza, a nossa pequenez diante do universo, e depois, dentro de nós, o universo que existe aqui dentro. Então, isso aqui só mesmo, né? Uma obra divina, né? Só mesmo Deus para fazer isso que ele fez. Então, quando rezamos, ele nos identifica. Ele não nos trata como um grupo. Vou reforçar isso aqui para vocês. Deus não nos trata como um grupo. Deus nos trata como uma pessoa. Porque quando rezamos, ele já, da imensidão que ele está, que ele é o criador de todo o universo, ele identifica cada um de nós como únicos, não como um grupo. Isso não é maravilhoso? E olha aqui que lindo. Deus para tudo que ele está fazendo quando pedimos a sua atenção. E nos trata pelo nome. Gente, Deus para tudo que ele está fazendo quando pedimos a sua atenção, quando rezamos. Ele para tudo que ele está fazendo para Deus para tudo o que está fazendo quando pedimos a sua atenção. Não preciso dizer mais nada, né? Então, quando nós pedimos a atenção dele,
e esse pedido é um pedido que vem lá, no mais profundo do nosso coração, ele para tudo que está fazendo. Não nos trata como um grupo, nos trata como únicos e nos chama pelo nosso nome. Pelo nosso nome. Então, como podemos passar uma vida toda desprezando essa grandeza, esse privilégio que nós temos de um Deus que para tudo que Ele está fazendo, para ouvir um chamado nosso, nos chamando pelo nome. Como podemos ser frios para com esse Deus? Como podemos passar uma vida inteira fazendo coisas, levando a vida, levando a vida, levando a vida, de vez em quando se lembrando de fazer uma oração aqui e acolá, passando em frente às igrejas diariamente, sem sequer virar um olhar para o Cristo, o Deus vivo, que está ali naquele sacrário, naquela igreja, totalmente assim, disponível, de braços cruzados. Ele não deve estar nunca, né? Porque ele está ali sempre de braços abertos, esperando. Então, esse Deus que está ali, porque ele disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Quis estar numa Eucaristia para que pudéssemos receber ele dentro de nós. Ele quis estar conosco, ele sabia que ia voltar para o céu e quis estar conosco. Hoje, em especial, é o dia que nós estamos comemorando o momento e a instituição da Santíssima Eucaristia, na data de hoje, Quinta-feira Santa. O que nós comemoramos na Quinta-feira Santa? A instituição da Santíssima Eucaristia. Foi o dia da última ceia, que ele falou como desejei ter esse momento com vocês. Ele falou: desejei ardentemente ter esse momento com vocês, porque ele desejou. Se ele desejou ardentemente, como nós podemos desprezar um Deus? Como nós podemos desprezar? Como podemos ser frios para com esse Deus que desejou ardentemente estar conosco? Desejou a ponto de ir para a cruz. Como podemos passar diante de uma igreja? Como podemos passar uma vida sem ir até o santo sacrário, sem receber esse Jesus que se entrega para nós todos os dias? Se entrega para nós todos os dias. Como podemos desprezá-lo? E como podemos pensar que poderemos ser livres ou ser felizes ou nos sentirmos em paz se não estivermos nele? Se não estivermos nele, não teremos paz. E quando eu digo paz, não significa que nós não teremos problemas quando estamos nele. Muito pelo contrário, quando estamos nele, estamos dizendo para ele: eu estou aqui, Senhor, e sei que tenho que ser forte. Por quê? Porque não existe estar com ele sem cruz. Sabemos que temos que estar forte para a cruz, mas sabemos que se estamos nele, essa força não é minha, essa força é dele. E é o que eu quero que vocês recebam de mim hoje, recebam dele. Esse entendimento do quanto nós precisamos soltar as amarras de uma vez por todas, gente, de achar que nós fazemos, que nós podemos. Porque, de fato, nós
não fazemos. Nós não podemos. Mas, se nós formos lá na fonte, tivermos esse desejo de que Ele faça em nós, Ele vai fazer em nós aquilo que Ele quiser, que nem sempre é o que eu imagino que seja, que eu nem sei, mas Ele vai fazer o que Ele quiser e eu tenho que querer o que Ele quer. Então, quem fala isso é o Padre Paulo, né? Senhor, ilumina a minha inteligência, Senhor, ilumina a minha inteligência. E hoje eu termino essa live pedindo a esse Deus maravilhoso, Senhor, ilumina a minha inteligência. Eu te imploro e convida a minha vontade. E eu quero que vocês façam essa experiência, essa pequena oração na vida de vocês, Senhor. Ilumina a minha inteligência, convida a minha vontade. Vamos pedir juntos isso a Ele? É o convite que eu faço para vocês nessa quinta-feira santa. Eu amei estar aqui com vocês nesse momento. Então, que tenhamos realmente uma preparação essa véspera. Estamos vivendo esse momento tão lindo. E, gente, façam a visita ao Santíssimo Sacramento, porque Ele está ali, de braços abertos, esperando cada um de nós, para nos chamar pelo nome, para ouvir cada um de nós como únicos. Tá bom? Ó, um beijo para vocês. Tenham uma santa, abençoadíssima Páscoa. Uma Páscoa abençoada em Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Beijo, até a nossa próxima live.